Olá pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui para mais uma videoaula. Estava aqui com o nosso livro de História, revendo os conteúdos que nós já estudamos. Nós estudamos a história do município, né, os pontos turísticos, espaços públicos desse lugar, né? E também estudamos área urbana e área rural. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a área urbana e a área rural em relação aos tipos de trabalho que são desenvolvidos nesses dois lugares, tá? Os espaços urbanos e os espaços rurais, eles inserem com diferentes expressões, né? Tanto no material como no espaço geográfico, a gente aprendeu que a cidade tem mais prédios, centros comerciais, fábricas, indústrias, lojas, shoppings. Nós também aprendemos que no campo, né, trabalha-se mais com a agricultura, com a pecuária, com o extrativismo, né? O trabalho do campo, ele é totalmente diferente do trabalho exercido na cidade. Mas também nós aprendemos que eles estão interligados. Um depende do outro, tá? E a diferença entre esse trabalho vem da questão da economia, da cultura, da tecnologia, da infraestrutura, tá? Embora componham meios considerados distintos, existe a inter-relação, como eu falei, eles estão interligados e isso é bastante complexo. Por isso, muitas vezes é difícil separar, né, e compreender especificamente o trabalho de cada um. O conceito do espaço urbano, por conta de toda essa infraestrutura de prédios, de lojas, né, e o espaço rural, que é mais voltado à natureza, né, eles têm atividades que são diferentes, mas que um precisa do outro, tá? Então, no nosso livro, vem falando assim, ó, o trabalho rural e o trabalho urbano. O trabalho ele pode ser classificado em público ou privado, tá? Eu trouxe algumas imagens para a gente observar o trabalho exercido na cidade. Nessa primeira imagem, nós temos um canteiro de obra, né? Estão construindo um prédio e onde tem muitas pessoas trabalhando, máquinas. Então, esse trabalho é um trabalho exercido na cidade, que são a construção de prédios, de lojas, de shoppings, de casas, tá? Outro trabalho exercido na cidade é o trabalho em escritórios, tá? Em grandes empresas, onde as pessoas trabalham em salas fechadas, no ar-condicionado, usam a tecnologia, né, como a internet, e-mails, mensagens, realizando assim o seu trabalho. E nós também temos um trabalho exercido na cidade, que é a limpeza de toda a cidade, das ruas, das praças. Então, na cidade, nós podemos observar pessoas que trabalham em fábricas, na produção de calçados, na produção de alimentos, pessoas que são vendedoras, que trabalham em lojas. Aí a gente tem os consultórios médicos, nós temos os shoppings, cada shopping com suas praças de alimentação, com lojas. Então, em cada lugar da cidade tem um trabalho específico e um profissional específico. Já o campo, como a gente falou, é o cultivo da terra, é a criação de animais, tá? É a produção de alimentos. A gente não vê tanta tecnologia, a gente vê a forma que as pessoas se vestem, é totalmente diferente, né, do que quem trabalha dentro de um escritório. Quem trabalha dentro do escritório geralmente trabalha no ar-condicionado, precisa estar agasalhado, tem uma fábrica com o nome tem uma farda com o nome da empresa. Já quem trabalha no campo veste uma roupa que cubra, né, que lhe proteja do sol, mas que não
seja tão agasalhado como quem trabalha no escritório. Então, nós vamos aprender 2 tipos de trabalho aqui: o trabalho privado e o trabalho público, tá? Então, o trabalho público é aquele que é mantido pelo governo. Então, são as pessoas que fazem concursos públicos, que trabalham nas escolas públicas, em alguns bancos. Então, essas pessoas, elas realizam essa atividade, que é uma atividade que é pública, né? Que é o governo que mantém. E os trabalhos privados é aquele que é mantido pelo empresário ou pela uma empresa. Por exemplo, quem trabalha no supermercado, quem trabalha nos shoppings, né? Então, a diferença entre o público e o privado é que o público ele é mantido pelo governo e o privado ele é mantido pelo empresário, por uma pessoa. Então, ambos têm uma grande importância para o desenvolvimento da sociedade, tá? Por causa de algumas características do campo e da cidade, é comum encontrar trabalhos que são específicos para cada espaço. No campo, como vimos, as atividades são comuns e são ligadas à agricultura, à pecuária. Então, é comum encontrarmos trabalhadores ligados a indústrias de alimentos, como produção e cultivo de frutas, verduras, leites e seus derivados e carnes, né? E outras coisas que já nós aprendemos nas aulas passadas. A indústria de alimentos, como eu falei, depende dos agricultores. O comércio de frutas, verduras, leites, carnes, legumes, né? Equipamentos, máquinas que são usadas na agricultura e na pecuária. Então, a prestação de serviço, tá, está relacionada à agricultura e à pecuária, como a vacinação, serviços veterinários, agrícolas, pesquisa, que é melhorias de produtos, né, e treinamento mecânico. Então, no campo se desenvolve um trabalho mais voltado para a agricultura. Já na cidade, os trabalhos são bem mais diversificados, porque a maioria da população é possível encontrar uma infinidade de tipos de trabalho. Indústrias das maior variedade de produto, na área da computação, na área da fabricação de automóveis, na fabricação de máquinas e equipamentos, materiais de construção e vários tipos de indústria, tá? O comércio de produtos, como eu falei para vocês, aqui na cidade produz os equipamentos que são utilizados lá no interior, na hora do cultivo da terra, que são os tratores, a parte da tecnologia, a parte dos médicos e veterinários. Então, todos são aqui, feitos aqui, levados para o campo. Então, vimos que o trabalho do campo e da cidade, eles se complementam. Por isso, precisamos uns dos outros, tá? Revisando o que nós aprendemos que apesar que são 2 espaços, a cidade e o campo, totalmente diferente fisicamente, onde a cidade tem mais pessoas, mais carros na rua, mais lojas, shoppings e casas, fábricas e indústria, e no campo menos casa, mais áreas verdes, trabalham com a plantação, com o cultivo de alimento, eles precisam um dos outros. A cidade fornece as máquinas e a tecnologia para o campo, e o campo produz os nossos alimentos. Então, um não vive sem o outro. E não importa qual o tipo de trabalho desenvolvido, o que importa é que esse trabalhador ele tenha os seus direitos garantidos, que ele exerça de forma correta o seu trabalho, porque isso é muito importante. Agora nós vamos pegar o nosso livro, nós vamos aprofundar ainda mais esses conhecimentos e ressaltar ainda mais a importância
do trabalho da cidade e do trabalho do campo para nós, sociedade como um todo, para o crescimento do nosso país, para a economia, né, para satisfazer as necessidades de todo mundo. Tá, pessoal? Até a nossa próxima aula e vamos estudar um pouco mais sobre a relação que tem o trabalho do campo e da cidade.